Jonatas, opa, pulei aqui sem querer, acho que o Tarcísio é um cara mais razoável, um bolsonarista e um cara que apoia o Trump, é a favor da anistia? Bom, mais ou menos entendi a pergunta, né? Basicamente perguntando ali se o fato do Tarcísio apoiar o Bolsonaro e apoiar o Trump, se é a favor da anistia, se faz dele um cara mais razoável. Para essa pergunta é fácil de responder, tá? A primeira coisa, assim, quando a gente olha para o cenário político aqui no Brasil, é importante compreender que tem que ter bom senso, certo, para fazer a avaliação. Não adianta querer a ideia de que a gente vai ter um candidato perfeito, super positivo e tal, uma ideia completamente fora da casinha. E mesmo que a gente tivesse um candidato muito positivo e dinâmico e na direção certa, se não me engano, o último que eu vi desses aí foi o Eduardo Campos, né? Lá atrás, que morreu numa queda de um avião. E depois desse, talvez ali a Tebet, que estava mais nessa direção também. Mas você, assim, a chance de você ter um candidato desse chegando no segundo turno é virtualmente zero, porque o segundo turno é basicamente carregado pela concentração dos extremos, certo? O extremo da direita e o extremo da esquerda, que tem basicamente ali entre 25% e 35% cada um, dependendo aí do momento, mais ou menos radical. Então, quando você pensa num candidato para ganhar a eleição, quem está pensando em alguém positivo ou melhor está fora da casinha, avaliando as coisas com base na fada do dente, na base no Peter Pan e por aí vai, certo? Não é nada realista. A coisa realista como um todo, para avaliar efetivamente dinâmica política no Brasil, é olhar para aquilo ali como por teoria dos jogos com base no que efetivamente é, certo? A gente tem uma eleição que se dá em 2 turnos, em geral, tá? A menos que o primeiro colocado ali tenha mais de 50%, mas dos votos válidos, mas não vejo essa dinâmica acontecendo nesse momento. Então a gente tem basicamente uma dinâmica ali de uma eleição que se dá em 2 turnos. O primeiro turno leva para o segundo turno quem é basicamente apoiado pelos extremos. Por quê? Porque o centro não consegue, apesar de ter ali entre 30 e 50%, né, dependendo da oscilação das pontas, mas o centro não consegue se focar em um candidato. Por quê? Porque, diferente dos extremos, os candidatos de centro não são baseados em culto à personalidade, nem em um grande levante popular com falas ousadas, extremas, extremadas e por aí vai. Certo? Então você não tem uma concentração do centro em um candidato, o que dificulta violentamente levar para o segundo turno, dado que os extremos têm cada um ali entre 25% e 35%, já meio que garantindo o segundo turno. Do lado da esquerda, a gente tem o Lula, que tirando ceteris paribus, né, tudo mais constante, vai concorrer e vai ao segundo turno, porque tem justamente a esquerda ali toda com ele, e a capacidade de aglutinar e evitar disputa ali, dividindo votos, certo? Então, quando o Lula entra pela esquerda, você não tem gente com apoio sobrando que possa efetivamente roubar voto dele, certo? Você vai ter ali talvez um indicativo de candidato para manter nome politicamente relevante, e aí alguém do PSOL, alguma coisa assim, mas aquele candidato ele vem, faz um barulho ali antes de chegar nos finalmente, e aí eventualmente acaba trocando apoio por cargo com aquele lado ali do campo político. A mesma coisa acontece no lado da direita, certo? Você tem um candidato ali mais extremado, no caso da eleição anterior era o Bolsonaro, que carrega justamente o extremo, e aí você não tem muito como competir naquele extremo, a menos que você seja de centro, você não tem como competir naquele extremo. Então, novamente, acaba acontecendo a mesma coisa. Você entra como candidato e você acaba trocando por cargo, e aquilo ali leva os 2 extremos ao segundo turno. Quando você percebe que o sistema funciona assim, que o segundo turno é um extremo contra o outro extremo, o que você está procurando ali não é alguém que seja um exemplo de candidato, não é alguém que seja um sonho de presidente, dado que a dinâmica nesse momento se encontra onde os extremos levam para o segundo turno o candidato em questão. Então, quando você olha ali o Tarcísio, a questão do ser mais razoável, você depende comparado com o quê? Certo? Você comparar o Tarcísio com o Bolsonaro, eu vejo como uma ótima, gigantescamente muito positiva opção. Certo? Se você comparar ele com a Simone Tebet, eu vejo como uma péssima opção. Eu prefiro 200 vezes mais a Simone Tebet. Mas a questão é justamente essa. Para você se caracterizar como substituto do Bolsonaro e, de fato, abarcar aquele grupo de pessoas que pode levar para o segundo turno,
vai exigir que você eventualmente se caracterize como Bolsonaro, certo? Não adianta querer se chamar de gaúcho e não querer usar bombacha, certo? É basicamente isso. Não sei se a galera entende o que eu tô falando. Mas, assim, se você está vestindo a bandeira de algo, você vai ter que ter características daquele algo. Por que eu vejo a questão ali do Tarcísio como mais razoável? Porque uma coisa é retórica política, outra coisa é o que efetivamente é feito, certo? Quando você olha o governo que o Tarcísio está tocando, a forma como ele está fazendo o governo, é algo bem razoável. Não é algo extremado da direita, não é algo com atitudes completamente descasadas, é super ultra positivo e tudo de bom? Não é, mas nenhum governo que eu vejo no Brasil certo? A gente faz algum tempo aí que a gente não tem um governo que chame a atenção por ser muito... O Temer foi um governo que foi mais tranquilo ali, mais centrado, certo? Mas tirando isso, assim, faz séculos que a gente não vê um governo efetivamente que você fale assim, tem orgulho do governo, nada disso, certo? Então, assim, o que você vê ali em São Paulo é atitudes que são consideravelmente palatáveis, direcionamento com foco ali em redução de gasto, agora me fugiu a palavra, austeridade, certo? Austeridade fiscal, foco no que efetivamente interessa, menos foco em bravata, em movimentos para... Tanto é que logo no começo do governo ele aprovou algum museu, alguma coisa assim, museu, exposição, alguma coisa que era vinculada a LGBT ou trans ou alguma coisa do gênero, eu já não lembro mais porque foi lá no começo do governo, mas você vê ali claramente a capacidade de transitar mais ao centro do que à direita, certo? E aí, assim, a questão ali de apoia o Bolsonaro, novamente, fala de campanha pouco relevante, tá? Aquele apoio ao Trump, ele foi um tiro no pé violento, como comentado no canal, e está voltando atrás, certo? Tanto é que as falas, hoje eu estava rindo de novo do retorno dele de voltar atrás, e o que mostra claramente que não é uma questão de convicção, é uma questão de movimento político que foi absurdamente mal planejado, certo? Então não é nada de uma convicção dele, diferente dos Bolsonaro ali que ficam dobrando a aposta em cima de uma coisa que claramente é absurda, certo? Ele tentou fazer um movimento, achou que era a direção certa, errou violentamente, deu o 180, e a questão ali da anistia, volto a reforçar, é algo que vai ser cobrado pelo lado ali do Bolsonaro para se colocar como candidato, e é algo que é inócuo, certo? Hoje, no abertura de mercado, eu comentei mais uma vez isso, que é justamente a questão ali de que você pode ser a favor da anistia, você pode tentar dar anistia e não vai resolver nada. Por quê? Porque é inconstitucional, certo? Pelo tipo de crime que foi cometido, você não pode anistiar aquilo ali, então fica simplesmente viável. Então ele pode ir lá, fazer o trabalho dele, o papel dele, cumprir o papel dele, e vai entrar assim que ele fizer uma ação direta de inconstitucionalidade, que o STF vai travar na sequência. Então, assim, você tem 3 poderes, não é de graça, certo? Você tem os 3 poderes para garantir checks and balances. Então, por mais que Congresso de maioria centro-direita, por mais que o presidente, sendo o Tarcísio, que esses tenham o interesse em ter uma anistia, não interessa, porque não passa por inconstitucionalidade, certo? Então, volto a reforçar, é o tipo de coisa que você acha que ele é mais razoável porque ele vai fazer isso, ele não vai fazer nada, ele vai assinar um papel que não tem absolutamente nenhuma relevância, certo? Que não vai passar daquilo ali. Então, assim, tendo esse cenário explicado aprofundadamente aqui, sim, eu vejo como uma opção bem mais razoável do que, por exemplo, Bolsonaro, que, por sorte, digo, de dinâmica brasileira e governamental, está inelegível, porque senão ia ser uma disputa entre Lula e Bolsonaro, ia ser mais uma vez, uma disputa muito triste, certo? E agora a gente tem uma opção que é mais centro-direita do que propriamente direita extremada, certo? E que eu não vejo, quando a gente olha ali Lula versus Tarcísio numa possibilidade de segundo turno, eu não vejo o centro indo com Lula, dado justamente, menos que o Tarcísio continue, vá numa dinâmica de fazer muita besteira, mas eu não vejo o centro, que foi quem garantiu ali por um triz a vitória do Lula na última eleição, eu não vejo esse centro indo com o Lula novamente. Por quê? Porque foi quebrado um contrato, um acordo nesse meio do processo, certo? Você teve ali o Lula começando o governo com aquela fala de vou fazer um governo para todo mundo, um governo que vai levar em consideração o centro, mas não foi isso que aconteceu, certo? A gente tem ali inúmeros movimentos ali que volta a ser aquela questão de mais para a esquerda,
e dificuldade ali da austeridade, não é nada extremado também, é algo que está bem dentro do esperado, mas não é o centro do pensamento de centro no Brasil não está feliz com a dinâmica, certo? Então vejo sim, claramente, como mais razoável. O que eu acho que falta nesse tipo de pergunta, e eu recebo essas perguntas constantemente, é avaliar de forma a entender, eu estou escolhendo, eu estou pensando nisso versus o quê? Certo? Porque se você pensar, você acha que o Tarcísio é razoável versus o pensamento ético brasileiro, aí é outros 500, certo? Mas eu não estou pensando nisso, estou fazendo uma avaliação de possibilidade de eleição realista, certo? Não estou escolhendo um modelo para seguir na vida, não estou escolhendo um mentor para me mostrar como é que é ser um bom ser humano. Estou escolhendo, no caso aqui, estou avaliando a capacidade de alguém de ser eleito versus as outras opções. Então, é uma visão, é uma avaliação bem diferente do que se eu estivesse escolhendo alguém para ser, sei lá, minha figura paterna na minha vida, certo? Então, tem que cuidar aí com a avaliação e ver qual é o tipo de avaliação que eu estou fazendo, certo? Porque muita gente vem falar, não sei o que e tal, que o Tarcísio não sei o que, meu amigo, olha as opções, olha a viabilidade de eleição e aí vem falar comigo, certo? Eu gostaria que fosse que nem o Amoedo lá, certo? Eu gostaria que fosse o Amoedo, mas você pode gostar ou não gostar que fosse o Amoedo, não interessa, não tem nenhuma viabilidade eleitoral aquilo ali, então esquece, certo? Ninguém sabe mais quem é o Amoedo, certo? Eu vou falar que é o Amoedo, então a galera vai ficar confusa de quem é o Amoedo. Certo? Então, assim, esse tipo de avaliação é feita dentro do que é possível, não dentro do que eu gostaria. Eu gostaria não interessa para a eleição do Brasil. Tá? O Tarcísio vai ter que agradar aos bolsonaristas para não ser cancelado por eles no Congresso. Basicamente, vai ser a mesma coisa e vai baixar a cabeça para o Trump. Não, isso não procede, certo? O Lula... Primeiro que os bolsonaristas têm, o lado ali do PL e tal, é o maior partido na Câmara, mas se você avaliar bem, se você der uma olhada, quem manda na Câmara nesse momento é o Centrão, certo? E o Centrão não tem interesse, são partidos fisiológicos, certo? Eles têm interesse em ganho pessoal, ganho próprio, manutenção de verba, cargo, capacidade de influência, não efetivamente em alguma pauta ideológica ou qualquer coisa do gênero. Então, não, é um equívoco completo se eu falar isso daí, porque não faz nenhum sentido. A gente vê o Lula hoje conseguindo lidar com o Congresso, e se você parar para avaliar as questões que ele tem, tem zero a ver com ideologia, tem completamente a ver com liberação de emenda, com travamento de emenda feito pelo STF, que o Centrão ali vê como jogando em parceria ali, especialmente o Flávio Dino, jogando em parceria com o governo, tem alguma dificuldade de negociação dos interesses ali entre eles, tem claramente a influência ali de evitar desagravo com a população, com algumas medidas, por exemplo, agora vetada ali de aumento dos deputados. O Lula vetou e o Congresso aparentemente não vai ter coragem de ir contra a população como um todo, que claramente deixou bem claro que não quer aumento de deputado e não vai ter coragem de derrubar o veto. Isso, pelo menos, é o que aparenta até o momento. Então, você não vê o Congresso agindo de forma ideológica, você vê o Congresso agindo de forma fisiológica, bem fisiológica. Então, assim, você não tem nada a ver com isso daí, tanto é que o Lula não está tendo o que fazer. Se você olhar a evidência empírica, você vai ver que os embates que existem não tem nada a ver com bolsonarista ou não bolsonarista, tem a ver com eu quero o meu dinheiro, eu quero o meu quinhão. Certo? É isso que guia. E por que a gente tem cada vez mais um governo, essa é uma reclamação consistente também, por que a gente tem cada vez mais um governo, uma dificuldade com o Congresso? Não tem nada a ver com ser mais bolsonarista ou ser mais lulista, tem 100% a ver com eles terem cada vez mais poder por emenda obrigatória já engatilhada ali no valor cada vez maior, de modo que eles dependem cada vez menos do governo para ter a aprovação dos gastos que eles querem. Então, não, se você olhar a evidência empírica, não tem absolutamente nada a ver com a dinâmica ideológica do país. Tem 100% a ver com a dinâmica fisiológica dos partidos do Centrão. É só olhar todos os embates que tivemos durante todo o ano. Nenhum deles que vingou efetivamente, nenhum deles que causou algum problema para o governo tem a ver com ideologia. Todos eles têm a ver 100% com fisiologia. Com fisiologia. 100%. Todos que a gente teve.
Pode olhar tudo quanto é embate, é tudo travado porque não liberou a emenda, é tudo travado porque mudou a emenda PIX, é tudo travado porque exigiu que fosse publicizado quem é que fez a emenda para onde, o porquê que a emenda foi para lugar tal. Você pega, inclusive, os presidentes Câmara e Senado, nenhum deles tem nada a ver com ideologia, certo? Você tem o Alcolumbre e o Mota completamente, ambos vinculados 100% ao Centrão, então não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. A ideia toda de que vai ter que baixar a cabeça para o Trump ou para não sei o que, você vê aí o presidente do Congresso, o presidente do Congresso, que é o do Senado, e o presidente da Câmara, ambos falando que aquilo ali é um absurdo e apoiando o governo atual, que é o Lula, que com base no que se falou do Congresso, não tem nenhum sentido, certo? Eles deveriam apoiar o Trump e tal, não sei o que, não estão fazendo, certo? Por quê? Porque quem manda no Congresso nesse momento é o Centrão, não é nenhuma das duas ideologias. Não é nem ideologia, chamar de ideologia é forte demais. Mas assim, não é nenhum dos dois, das duas vertentes ali novamente, chamar de pensamento também é forte demais. Não é nenhuma das duas vertentes, nenhum dos dois extremos. Tá? Então, não, isso daí não procede. A gente vê agora, nesse momento, a gente vê pela evidência empírica que não procede. Então, não tem nada a ver isso daí. Tá? A ideia de que vai ter que negociar com o Congresso completamente 100%. Mas se você olhar todas as negociações até agora desse governo, você vai ver que não tem nada a ver com ideologia, tem completamente a ver com fisiologismo, certo? Liberação de verba, dinâmica da forma de pagamento, fundo eleitoral e por aí vai. Certo? Então, zero a ver com a questão ali ideológica. Então, não, isso aí não procede, é só olhar a evidência empírica. Jorge, boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Super educado, fala do Eduardo Leite, criticando o Bolsonaro e o Lula. Não dá uma sinalização de que a direita pode se livrar do golpista, coisa que o Tarcísio não consegue. Não, porque para mim, pelo menos, não dá indicativo nenhum, uma vez que não interessa o que o Eduardo Leite fala, não interessa o que o Zema fala, não interessa nada disso, interessa o que a base que vota acredita, certo? Se eu tenho 25%, 30% da base, e aparentemente na última pesquisa eram 35%, alguma coisa assim, se eu tenho 35% da base com o Bolsonaro e 35% da base com o Lula, não interessa se o Haddad fala mais manso, não interessa se o Eduardo Leite fala mais manso, o que interessa é que aquela galera que vai votar e botar no segundo turno, eles estão comprados na ideia que o Bolsonaro vende. Ele preso ou não, ele inelegível ou não, aí não interessa. Então, não vejo nem vagamente a direita se livrando da dinâmica ali bolsonarista e não vejo nem vagamente a esquerda se livrando da dinâmica ali do Lula. A gente tem dois cultos da personalidade construídos, arraigados na população brasileira, no qual você tem hipocrisia, falastranice, bravataria dos dois lados de forma bem clara. O Lula com proteção lá da corrupta lá na Argentina, passando pano e protegendo Maduro na Venezuela, e do outro lado o Bolsonaro com essa palhaçada de defender ataque à economia brasileira com relação ao Trump. Então, assim, não vejo nem vagamente, porque você tem justamente aquele grupo de gado ali, o gado vermelho, o gado amarelinho, verdinho, sei lá como é que você quiser chamar. Mas gado para mim é tudo igual. Tá? Nelore e o outro lá, agora me fugiu. Mas tudo bem, você tem os tipos ali de gado, certo? E gado é gado. Rebanho vai na direção que o pastor manda, certo? Então muda zero. Tá? Muda zero. Então você vai ver aquele grupo ali indo. Zebu, ó, gado, Zebu. Nelore e Zebu. Você tem o Zebu e tem o Nelore, vocês decidem quem é quem. Obrigado, Paulão. Mas tem o Zebu e tem o Nelore, e aí você tem ali basicamente aceitando qualquer coisa. Você tem um lado aí que estava defendendo Venezuela, você tem um lado aí que está defendendo o ataque do Trump à economia brasileira. Não faz nenhum sentido, certo? Falar de patriota e defender ataque à economia é fora da casinha, é completamente ridículo, é sem noção, é absurdo. Então, assim, quando você começa a se comportar contra o próprio interesse, quando você começa a se comportar de forma completamente descasada da realidade, distópica, é gado, certo? É massa de manobra. Então, não vejo nem vagamente aquilo ali se desassociando. Tá? Então, quem quiser ir para o segundo turno, tomar o lugar ali da direita, o da esquerda não vão tomar, porque vai ser o Lula, a não sei que aconteça alguma coisa com ele,
mas da esquerda não vão tomar porque vai ser o Lula no segundo turno, com certeza absoluta, certo? Vai ter ali aquele pedaço centro ali, o pedaço concentrado ali do suco de esquerda que vai votar no Lula independente do que acontecer, e aquilo ali leva para o segundo turno, e você vai ter o pedaço da direita que vai votar num candidato que represente o que eles acreditam, que é justamente essa palhaçada do Bolsonaro. Então não adianta. Você vai ter que ter... Por isso que Eduardo Leite não é nenhuma possibilidade dele ser eleito, certo? Porque ele não vai ceder mais para aquele lado, e ele não ceder mais para aquele lado garante que ele não vai para o segundo turno de jeito nenhum. Ele vai concorrer ali na mesma dinâmica que a Simone Tebet vai concorrer. Eu acho ele uma opção absurdamente muito melhor do que o que a gente vai ter com o Tarcísio. Mas, volto a reforçar, se olhar com base na vontade do que eu quero, aí, meu amigo, eu não invisto mais, certo? Porque vontade quer dizer zero. Quer dizer alguma coisa com tomada de investimento, é olhar para a realidade, avaliar a realidade e tomar uma decisão com base naquilo. Não é torcer para que algo aconteça. Então, assim, Eduardo Leite, vejo como muito mais positivo, muito mais centrado, muito mais racional, muito mais positivo, médio e longo prazo para o país como que seria ele como presidente, mas não adianta. Torcer por algo que não tem a menor viabilidade. Tá? E aí ele explica que golpista quer dizer a família Bolsonaro.